De volta com o Jogo do Poder, hoje contando com a participação do jornalista Aurélio Gimenez, recebendo o secretário Regis Pfister, secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado. Secretário, qual seria a consequência prática no dia a dia, na rotina do governo, caso esse absurdo prosperasse, que é a supressão de parte da receita dos royalties do Rio de Janeiro? Por exemplo, eu sei que o Rio Previdência é capitalizado com recursos dos royalties do petróleo. A maior destinação dos recursos dos royalties é para o Rio Previdência. Isso teria consequência prática, direta, nos proventos de 230 mil servidores aposentados, não teria? Com certeza, Ricardo. Nós teríamos... O orçamento do Rio Previdência hoje, o que ele paga de aposentadorias e pensões por ano hoje, totaliza já quase 10 bilhões de reais. São 9 bilhões e meio aproximadamente, foram 9 bilhões e meio, está nesse ano o custo dessas aposentadorias e pensões está em 9 bilhões e meio. Se nós tirarmos 1 bilhão e meio de recursos do Rio Previdência, nós vamos ficar com um buraco, nós não sei como é que nós vamos pagar essas aposentadorias e pensões, porque nós não dispomos desses recursos livres do orçamento para fazer frente a isso, porque a gente ainda tem que devolver à União aqueles 1 bilhão e meio por ano que a gente devolve por conta da antecipação feita em 1999. Então, a situação será gravíssima. Você teria também um desdobramento no campo ambiental, já que 250 milhões, por exemplo, esse ano, serão aplicados no FECAM. Muito. Nós teremos problema no nosso programa de saneamento, nós vamos ter problema para cumprir as nossas obrigações com a Copa do Mundo, vamos ter problema para cumprir nossas obrigações com as Olimpíadas. A segurança também. A segurança, isso sem falar nos municípios, porque a decadência, ela será muito grande do Estado como um todo, porque vários municípios quebram completamente, não tem condições de pagar a sua folha de pessoal, né? Municípios vão ter que declarar moratória, e eu não estou falando de 1 ou 2, não. Dos 92 municípios do Rio, 87 recebem royalties de petróleo, e alguns dependem em 60% da sua receita vem dos royalties de petróleo. Então, nós teremos um efeito cascata de empobrecimento do Estado, que a gente já viu esse empobrecimento no Estado. Em 2 ocasiões, quando a capital federal se mudou para Brasília sem nenhuma compensação para o nosso Estado, né? Não foi feita nenhuma compensação, ao contrário do que aconteceu em outras situações de mudança de capital federal, como na Alemanha, que saiu de Bonn para Berlim, que Bonn recebeu de compensações, foi uma coisa extraordinária. Aqui não, fizeram uma coisa de baixo para cima, e o Rio de Janeiro entrou numa decadência depois dali grande. E com a fusão também, em que fizeram a fusão de 2 estados, também sem dar nenhum tipo de compensação, porque um estado era muito mais pobre que o outro. E e essa fusão gerou sem aporte de recursos do governo federal, acabou gerando um empobrecimento geral e um ciclo de decadência que a gente só agora está conseguindo recuperar. No momento que a gente consegue recuperar, consegue tirar assim o nariz para fora da água, vem um absurdo desse para tomar mais recursos nossos e botar o Rio de Janeiro de novo numa trajetória para baixo. Complementando assim, até a pergunta anterior que o senhor respondeu, né, sobre o ministro Fernando Guido Mantega, mas daí não está na hora da presidente Dilma realmente vir a público, ter um posicionamento melhor. Ela não está muito quieta, parecendo não querer se envolver nessa discussão, que é totalmente... A participação da União é fundamental nesse processo. Olha, eu acho que ela está tomando a decisão dela. Eu acho que no momento certo ela vai agir e vai evitar que se faça essa grande covardia, esse grande absurdo contra o Rio de Janeiro. Então, a gente ainda espera que a presidenta Dilma vá vetar, se aprovada na Câmara dos Deputados, esse projeto, como parece que vai ser aprovado, que ela vetará esse projeto para que não vá adiante um absurdo como esse de se invadir. Porque, secretário, ela foi, de certa maneira, avalista daquele acordo feito pelo presidente Lula com o governador Cabral. Aquele acordo anterior, ela participou ativamente como ministra da Casa Civil. Portanto, naquele momento, ela não fez nenhum tipo de objeção, apoiou aquele tipo de acordo. É de se supor que a opinião dela continue a mesma, né? Com certeza. E nós estamos contando com isso. A presidenta Dilma vai
no momento certo, vai agir, eu tenho certeza de que até mesmo vai manter o equilíbrio federativo. Enquanto ela foi candidata, na campanha de 2010, quando os assuntos dos royalties e das questões federativas vieram à tona, ela sempre se posicionou dizendo que ia manter o veto do presidente Lula, não aceitava mexer nas cláusulas pétreas, na questão dos royalties. Era um posicionamento que ela teve bastante claro naquele momento. E que a gente espera que ela mantenha. Você está voltando aqui para dentro do Rio de Janeiro. Você não acha que a população ainda está um pouco afastada desse debate? Você acha que essa passeata que vai ocorrer no dia 10 é uma forma de trazê-la novamente, mas que ela ainda está um pouco alheia, está um pouco desinteressada, não está percebendo a gravidade que é esses processos? Eu acho que é um processo muito longo, né? Começou no ano passado, ainda antes da eleição. Já tem 1 ano e meio que nós estamos discutindo esse tema. Quer dizer, não é possível manter a população mobilizada durante 1 ano e meio com o tema. Na verdade, ele vem sendo discutido pelos meios de comunicação, que estão fazendo um papel muito importante nisso, todos os jornais, todas as televisões. O tema vem sendo debatido e nós estávamos esperando o momento certo para chamar a população de novo, para ela dar o seu grito. Dia 10, então, nós teremos uma passeata nas ruas do Rio de Janeiro, Rio Branco. É muito importante a presença de todo mundo, porque ali é que nós vamos demonstrar, de novo, a força do Rio de Janeiro, a força da população do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não aceita de forma alguma que roubem os seus recursos, que retirem os seus recursos, que legitimamente foram dados por uma lei que está em vigor, licitações realizadas com base numa lei, que de repente outros estados possam retirar esse recurso do Rio de Janeiro. Secretário, esse confronto em relação aos royalties do petróleo tem uma leitura política, e a oposição já fez essa leitura. O senador Aécio Neves fez um pronunciamento de apoio e votou a favor das posições do Rio de Janeiro. Senador Aécio Neves, que é hoje o principal líder da oposição e certamente candidato na próxima sucessão presidencial. Ou seja, esse embate, ele corre o sério risco de se transformar também numa batalha eleitoral. E nesse momento está havendo uma tomada de posição de lado a lado. Como é que o senhor vê esse desdobramento eleitoral dessa questão que hoje é ainda técnica? Ricardo, só um cego não verá que a consequência de uma coisa tão importante, tão fundamental para o Rio de Janeiro, também traz questões eleitorais, consequências eleitorais. Não tem dúvida nenhuma. O Rio de Janeiro deu uma grande votação aí para a presidente Dilma. O Rio de Janeiro... Aliás, o Rio de Janeiro sempre rejeitou o candidato Serra, porque sempre se sabe que na Constituição de 88, o Serra foi um dos grandes responsáveis, se não o grande responsável, por retirar o ICMS do petróleo da gente. Você vê que ele nunca conseguiu aqui, ficou em quarto lugar na eleição contra o Lula aqui no Rio de Janeiro, ao contrário dos demais estados. Então, se o atual governo federal fizer uma coisa semelhante, realmente não há como se imaginar que nós vamos apanhar aqui, vamos tomar os nossos recursos e a gente vai continuar achando bom isso. Isso seria realmente inaceitável, uma posição que é natural. Ou seja, se isso acontecer, não pode se esperar que a população reaja de outra maneira, a não ser uma posição contrária a tudo isso. Com certeza. E eu acho que o senador Aécio Neves, ele é um democrata, ele está percebendo que uma guerra federativa dessa... O Brasil é um país muito grande, mas o Rio de Janeiro, ele tem uma função muito importante no Brasil. Primeiro, aqui vão se realizar as Olimpíadas, que é um evento que projeta o país para o mundo. O Rio de Janeiro, a imagem do Brasil, ela é muito corporificada no Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro vai para baixo, se o Rio de Janeiro é aniquilado do ponto de vista das suas finanças, o Brasil inteiro perde com isso. Vou fazer mais um intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.